Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero trazer para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma experiência que eu tive com Deus. Essa experiência que eu trago para vocês, ela começou em mim. E por isso eu quero falar com vocês. Gente, eu quero aproveitar essa paisagem aqui, que é linda, mas quando eu chego, não sei o que acontece, dá uma desfocada e o meu rosto não fica tão nítido, mas a paisagem lá fora tá tão bonita que eu gostaria de continuar fazendo um vídeo com essa paisagem aqui. Então vocês não reparam que eu tô meia fosca não, mas retornando à palavra. Muitas vezes, gente, eu quero falar com vocês que se não der para terminar com um vídeo, eu vou fazer 2, 3 vídeos, porque essa mensagem ela é um pouco longa. Então, para não ficar muito longa, eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos. E é o seguinte, muitas vezes nós estamos passando por momentos que é só nós, nossos filhos e o nosso Deus. Então, eu quero trazer experiência daquilo que eu passei com os meus filhos para vocês. Por quê? Muitas vezes tem mães que se encontram num desespero, como eu também já passei por um momento que eu falava, Senhor, se o Senhor não me der sabedoria, se o Senhor não me fortalecer, como que eu vou sair dessa tempestade? E eu sei que tem muitas mamães que às vezes foi abandonada pelo marido, é ela que sustenta a família, é ela que sai para trabalhar, é ela que chega tarde em casa e tem que deixar os filhos em casa. Ela orienta para os filhos não fazer isso, não fazer aquilo, mas quando ela chega em casa é um caos. Eu sei que existe isso, porque eu passei por isso. Só que eu quero falar com você, mamãe, uma coisa. Quando nós nos encontramos nessa situação, a única coisa que nós temos que fazer é crer no nosso Deus. Porque é só nosso Deus é quem pode nos sustentar. Porque os nossos parentes, os nossos vizinhos, a primeira coisa que eles fazem é nos acusar. Olha lá como é que está o filho daquela. Mas não sabe que você é a provedora do seu lar, você precisa de sair, você não tem como. Tá dando uma educação ali com o seu filho, ensinando seu dever de casa, levando na escola. Você se pega numa situação que você entristece o seu coração. Você não pode dar aquela presença para o seu filho que ele precisa. E muitas vezes o filho, ele consegue ter amigos que em vez dele dar ouvido à voz da mamãe, ele dá ouvido à voz dos amigos, que eles pensam que é amigo. Porque na realidade, o verdadeiro amigo dos nossos filhos é nós, mamãe. Porque nossos filhos podem fazer o que for que nós estamos ali para poder orientar, para poder mostrar para eles a direção, para falar de Jesus para eles, para dar um sustento espiritual para eles. Então, mamãe, é o que eu quero deixar com você. Você que está aí, passando por esse problema que está tão difícil de resolver, deixa aí nos comentários. Irmã Edna, eu preciso de orientação, que eu, dentro do texto bíblico, dentro da vida espiritual, eu vou falar com vocês o que eu fiz para que eu pudesse sustentar 7 filhos na presença do Senhor sem marido, porque meu marido morreu de cirrose, e ele ficou tantos anos sem trabalhar que não deixou pensão. Era eu que tinha que trabalhar e ser o arrimo de família da minha casa. E eu sei
que existe muitas mamães por aí que estão passando por esse processo delicado. E muitas mamães, às vezes, não têm aquela força que ela precisa. Ela se encontra numa situação tão crítica que ela, às vezes, sente desesperada. Então, quero deixar para vocês aí, mamãe, o que você deve fazer para que você venha ter um entendimento que vem do trono de Deus, para que você possa orientar os seus filhos. Olha, eu tenho 7 filhos. Eu perdi para o mundo das drogas. Então, gente, eu tenho uma experiência muito grande. E os meus outros 6 filhos, meu Deus, eu tenho tanta coisa para poder testemunhar dos meus outros 6 filhos. 2 estão no Brasil, uma é arquiteta, o outro ele mexe com design de sobrancelha e agora está mexendo com uma coisa lá de pintura, uma pintura que parece uma cerâmica, parece um mármore. Tá muito bem. E os meus filhos aqui na Europa, que hoje eu vivo na Itália, para a glória do Senhor, para uma pessoa que lá atrás não tinha nenhum pão para poder dar para o filho. Aliás, tinha o pão, porque Deus sempre proveu o pão para os meus filhos. Nunca meus filhos passaram o dia sem tomar o café da manhã. Mas a gente comprava saco de pão dormido porque não tinha dinheiro para comprar pão novo. Então eu tenho muitas coisas para falar para você, mamãe. Eu tenho filha aqui na Itália que trabalha para Louis Vuitton. Eu tenho filho aqui na Itália que é cabeleireiro. Eu tenho filho aqui na Itália que mexe com móveis. Eu tenho filhos aqui na Itália que tem uma vida assim, levando para o Brasil, é uma vida de classe média. Então, para quem lá atrás sustentava os filhos com pão dormido, mas eu sempre sustentei os meus filhos no Senhor. Os meus filhos às vezes não tinham nem roupa para vestir. Mas eu arrumava eles naquilo que eu podia e mandava eles para a escola dominical. Os meus filhos têm base bíblica, porque eu passei a minha caminhada com Jesus, orando, buscando e esperando no Senhor. E é isso que eu quero trazer para você, mamãe. Uma base no Senhor. Porque muitas vezes a gente se encontra num estado que a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer com meus filhos sem marido e às vezes até sem pensão do marido, porque tem uns que não gostam de dar nem a pensão, é uma dificuldade diante da justiça. Então, eu venci e eu tenho base na minha experiência para passar para você, mamãe, para que você venha renovar as suas forças no Senhor, porque muitas vezes os amigos, os vizinhos, apontam o dedo para os nossos filhos, porque nós precisamos de trabalhar. Muitas vezes os nossos próprios parentes, às vezes até irmão, como já aconteceu comigo. É triste. Mas isso acontece. Então tem tanta gente para apontar dedo e não tem ninguém para te ajudar. Mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa, que você vai ter força que vem do trono de Deus. Olha para vocês verem a minha estatura. Sou pequenininha, mas sou grande em Cristo Jesus, porque Ele que me faz essa mulher forte e abençoada em Cristo Jesus. E foi com essa fortaleza que veio de Deus na minha vida que os meus filhos hoje se encontram num estado abençoado. Então, eu tenho muitas experiências do que eu vivi na minha vida com Deus
e cuidando dos 7 filhos sem marido, com Jesus na minha vida. E se você quiser saber, irmã Edna, eu preciso de uma orientação, deixa o seu nome, deixa o nome do seu filho, que eu quero te orientar. Vem falar aqui qual é a área que seu filho está te dando trabalho, que nós vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor e eu vou te dar a orientação de como comportar, porque eu tenho experiência para passar para vocês e eu vou falar no decorrer do vídeo de cada um dos meus filhos, o que eu passei e o que eu fui amadurecendo como mãe, e hoje eu estou aqui para dar uma orientação para você que é mamãe que se encontra nessa situação. Hoje eu paro o vídeo por aqui, porque eu não vou estender muito, mas através dos seus comentários, vocês vêm me perguntar o que vocês querem resolver na vida dos seus filhos, o que você quer saber, o que eu passei com o meu filho que vivia no mundo das drogas. Deixa aí nos comentários que eu vou responder a todos vocês. E nós, no nome de Jesus, através de oração, através de entendimento bíblico aqui, ó, aqui está a palavra do Senhor, através de tudo isso, você vai ter força, vai ter sabedoria, vai ter entendimento e vai ajudar o seu filho. Eu tenho experiência maravilhosa para contar para vocês do meu filho que veio para a Itália, que hoje é cabeleireiro na Itália. Pensa num testemunho que vai edificar a sua fé. É esse. Ele chama Marcos Vinícius. Se você quiser, coloca aí. Eu quero saber do testemunho do Marcos Vinícius. Que você, através desse testemunho, você vai ter sabedoria para lidar com o seu filho. E eu quero deixar, antes de finalizar, deixar um texto bíblico para que você possa meditar naquilo que o Senhor vem falar com a sua vida. Efésios 6. Primeiro, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai o pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Depois de uma palavra dessa, que você colocar no coração do seu filho, você vai ter muita sabedoria em Cristo Jesus para ajudar o seu filho. E eu não vou prolongar o vídeo, porque eu tenho muita coisa para passar para você, mas através do que você vai escrever aí nos comentários, eu vou dividir o vídeo, às vezes em 2, 3, 4, 5, dependendo da demanda que vai ter aí nos comentários. E que Jesus Cristo possa te capacitar, mamãe. E que Jesus Cristo possa dar obediência para você, filho, para que a sua vida venha ter uma vida prolongada aqui na terra, como diz as Escrituras Sagradas. Amém?